Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A mensagem para o 7º domingo após o Pentecostes está baseada em Amós, capítulo 7, versículos 7 a 15, onde lemos o título A visão do gafanhoto, do fogo e do prumo. Mostrou-me também isto: eis que o Senhor estava sobre um muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. O Senhor me disse: que vês tu, Amós? Respondi: um prumo. Então me disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados e destruídos, os santuários de Israel, e levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras. Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro. Então Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoro. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. A você que não pôde estar conosco no culto presencial deste final de semana, deixamos então também a mensagem da Palavra de Deus com base neste texto de Amós, capítulo 7, versículos 7 a 15. Sob o tema Grande Oportunidade. Arrependa-se. Que Deus, Espírito Santo, nos acompanhe em nosso meditar deste dia. Amém. Estimado, li não faz muitos dias esta analogia publicada no Facebook. Talvez você também a tenha lido. Vou lê-la. Deus, quando criou o peixe, falou com o mar, ou para o mar. Quando Ele criou a árvore, falou com a terra. E quando Deus criou o homem, Ele se voltou para si mesmo e disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Segundo o texto de Gênesis. Nota: se você tirar o peixe da água, ele morre. E se você remove a árvore do solo, ela seca e morre. Da mesma forma, quando o homem está desconectado de Deus, ele morre. Deus é o nosso ambiente natural. Fomos criados para viver na sua presença. Precisamos estar conectados a Ele, porque só nele há vida para o ser humano. Lembremos então, água sem peixe continua água, mas o peixe sem água é nada. O solo sem a árvore continua solo, mas a árvore sem o solo, ela seca e morre. E Deus, sem o ser humano, continua Deus, mas o ser humano sem Deus, ele igualmente é nada. Prezados amigos e irmãos, diferente do que o profeta Ezequiel, que foi enviado junto com os prisioneiros para o cativeiro da Babilônia, Amós, ele foi profeta enviado antes de acontecer o exílio ou o cativeiro na Babilônia. Quando os profetas recebem visões, era pelo fato de que as visões revelavam a mensagem a ser proclamada ao povo. As visões tinham um único objetivo:
estar a serviço de Deus. Toda visão trazia uma mensagem. E qual a mensagem da visão do prumo? Antes de responder essa pergunta, precisamos perguntar também quem era Amós. Amós, como diz o texto, ele foi profeta de Judá, o reino do sul, tendo uma mensagem também para Israel, o reino do norte. Foi profeta no período dos reis Uzias, rei de Judá, isto é o reino do sul, e do rei Jeroboão II, o rei de Israel, reino da parte norte. Isto no período entre 792 até 740 a.C. A sua visão, um muro prestes a cair, uma visão de juízo contra as injustiças praticadas pelo povo todo. Instrumento era o prumo que orienta a construção para que ela esteja corretamente edificada. A denúncia de Amós, a injustiça que era praticada entre o povo, mas também entre os governantes, especialmente o rei Jeroboão II, que era injusto. E depois de haver completado os seus três discursos proféticos, o porta-voz de Deus, ou do amor de Deus que deseja a salvação de todo ser humano, Amós, ele continua com o relato de uma série de visões. Estas visões descrevem a paciência de Deus em perdoar a todos aqueles que, arrependidos, se voltam para Ele. Em sua resposta para Amazias, vamos chamar ele de um fofoqueiro mentiroso de plantão. O profeta Amós, então, se defende habilmente e sublinha o seu chamado, que era divino. Chamado para ir e profetizar ao povo de Israel, denunciar o pecado e apontar para Deus e a necessidade do diário arrependimento por parte do pecador. Aliás, você já sofreu por dizer a verdade? Talvez teve que se indispor contra uma pessoa ou mesmo um grupo de pessoas? E pior, talvez tenha sido caluniado e acabou sendo como a pessoa ruim da história? Pois é. Mera coincidência? Não. É a triste realidade do ser humano sem Deus no coração. Sem ter Jesus como o caminho, a verdade e a vida, o ser humano acusa o outro, culpando ele do seu pecado ou pelo seu pecado. O ser humano mente e destrói. O profeta Amós, ele sofreu a calúnia e difamação por falar a verdade da parte de Deus para o povo. E isto por causa de um fofoqueiro mentiroso de plantão que inventou a mentira, e não só isto, mas a levou adiante. Amós não era profeta de ofício ou um profissional. Ele era um humilde pastor de ovelhas, um agricultor, ou, como ele mesmo diz, um boieiro e colhedor de sicômoros. Sicômoros era como se fosse uma figueira brava ou figo do mato. Deus, ele confiou a este homem humilde uma mensagem especial para ser anunciada ao seu povo. E a mensagem da parte do Deus que chamou Amós era para o povo de Israel todo, para que eles se arrependessem de seus pecados e voltassem a Deus e o seu caminho. Que o povo volte a Deus, deixasse a injustiça e a mentira e se orientasse pela justiça divina, pela sua verdade. Qual a razão para esta denúncia? As pessoas estavam tão afastadas da vontade de Deus,
o Pai Celeste, que Deus chega a dizer que eles eram como um muro todo torto, prestes a cair, construído fora do prumo, e por esta razão iriam cair mesmo. E a mensagem que Amós então proclama era de arrependimento para a salvação, era para o bem daquelas pessoas que estavam desorientadas, que estavam perdidas, sem rumo, diríamos hoje, sem eira nem beira. E aí entra a atitude covarde e irresponsável de um mentiroso fofoqueiro de plantão. Amazias, um auto-intitulado profeta, hoje são os auto-intitulados apóstolos de plantão. Amazias, refletindo ou percebendo a vontade das pessoas, do povo em geral, aquilo que a maioria gostaria de ouvir, ele reconhece que a palavra que Amós estava trazendo iria causar confusão, tumulto no arraial, isto é, entre o povo de Israel. E então, Amazias, levianamente, por pura maldade mesmo, ele leva uma mentira para o rei Jeroboão II. Diz ele, Amós está planejando uma revolta contra o Senhor, isto é, contra o rei, no meio do povo. Amós 7:10. Por fim, o povo não deu ouvidos ao profeta de Deus, Amós, e como resultado o povo de Israel, sim, caiu diante de invasores inimigos e por fim levados ao cativeiro da Babilônia. Aliás, é como hoje em dia, as pessoas trocam a mensagem de arrependimento e perdão, mensagem que Deus envia por meio de sua palavra, a Bíblia. Trocam esta mensagem por outra que enfatiza a solução mágica, rápida e próspera dos seus problemas, das suas vontades. Triste. Pois é, claro, Deus pode e quer ajudar-nos a libertar, trazendo solução para as nossas dificuldades enquanto ainda estamos aqui neste mundo. Mas a mensagem central de toda a Bíblia, ela está centrada na pedra angular, que é Jesus, está sob a pedra angular, Jesus Cristo, e sua obra redentora, com sua morte na cruz, que garante perdão, vida e salvação para todo aquele que se arrepende e crê na palavra de Deus. Bênção que é para esta vida com Deus, mediante a fé em Jesus, mas se estende para toda a eternidade no seu reino da glória, onde, aliás, Jesus foi preparar-nos um lugar, como diz o evangelista João. Permitam-me alguns questionamentos. Primeira questão: as nossas atitudes, elas refletem a justiça de Deus? Segunda questão: as nossas palavras expressam a verdade segundo a vontade e a palavra de Deus? Ou estamos também nós inventando discursos para agradar e alimentar a injustiça? E ainda, como queremos que a nossa vida seja? No prumo ou toda torta? Aliás, como está a nossa vida? A prumo ou como um muro, uma parede prestes a cair? Isto é, a nossa vida e nossas palavras, elas denunciam a nossa prática do amor, da justiça e da verdade? Prezados, Deus
deseja reparar e reconstruir uma nação falida, pois 2 vezes cedeu ao ímpeto de destruir o povo de Israel, conforme versículos 1 e 6. No Novo Testamento, ele todo proclama essa restauração da parte de Deus que chega através de Jesus Cristo, pois sobre Jesus o reino de Deus está construído solidamente. A justiça de Deus acontece na pessoa e na obra de Jesus, que endireita a vida com toda a sua verdade. Ele seguiu e cumpriu a santa lei de Deus do começo ao fim. O muro, o prédio, construído reto, com o prumo que veio estar nas mãos de Deus, pois Jesus é a própria pedra angular para a vida de cada um dos seus seguidores. Portanto, sua vida, minha e de todos nós. E olha que interessante, para proclamar a sua verdade, Deus escolhe pessoas simples, um boieiro e colhedor de sicômoros como Amós. E hoje, hoje sou eu e você, nós. Eu e você, pessoas comuns, mas, como se diz hoje em dia, empoderadas no poder da justiça divina e guiados pelo Espírito Santo de nosso Deus. Agora temos uma tarefa. Qual? Não derrubar os muros, mas denunciar o pecado. Não acusar, mas levar a justiça de Deus em Cristo a este mundo todo torto e tomado de injustiças em todas as áreas da vida humana. Deus quer que as pessoas o sigam em fidelidade. E para isso Deus dá a sua vontade, resumida nos 10 mandamentos, Ele dá a sua orientação, o Santo Evangelho e todas as cartas apostólicas do Novo Testamento. Ele nos dá o seu prumo, que é Jesus, para que os cristãos de todo o tempo possam viver em harmonia, para que a nossa vida, nossas palavras e atitudes sejam um reflexo da justiça de nosso Deus. Agindo assim, vamos ajudar a construir nossa família, a igreja e também a sociedade sobre a rocha que é Jesus. E que o bondoso Deus e Pai nos perdoe por meio de Jesus. E que, pela palavra e os sacramentos, lembrando o nosso batismo e participando da Santa Ceia, sejamos fortalecidos para a nossa vida em fé, amor e justiça aqui neste mundo. E lembre-se, não somos peixe, nem árvore, somos pessoas, filhos amados do querido Pai, e nele é que nós vivemos pela fé em Jesus, sendo então luzeiros de Cristo a brilhar perante os homens. Que Deus abençoe a você e hoje e sempre, e até a próxima oportunidade. Amém.